Vamos falar um pouquinho mais de marketing e hoje a gente entra quente aqui. Eu sou Mauro Castro, eu sou fundador da Aldeia, criador do Treco da Gestão, professor do CEUB e vamos conversar sobre mais um ponto de marketing. Vamos em frente dentro dessa nossa história, conhecendo um pouco sobre a questão de comunicação e todo o ecossistema que engaja nisso. O nosso assunto hoje tem estreita relação com comunicação, não só do ponto de vista de todas as ferramentas de marketing digital, que a gente tem uma aula específica para esse conjunto de conhecimento, como assessoria de imprensa, comunicação no ponto de venda, que é o assunto de hoje, toda a parte de mídias offline, relações públicas, vendas e promoção. Agora, quer ver uma coisa interessante? Quando a gente está falando de tudo isso, tem um ponto fundamental que é exatamente a questão relacionada a merchandising. Quando a gente fala de merchandising, sempre tem aquele aspecto de isso é relacionado à TV, relacionado ao ponto de venda. O que é o conjunto de ações de merchandising? Então, é o planejamento e operacionalização de todo o processo de comercialização, de tudo que faz funcionar o último momento que é a venda. Então, quando a gente está falando de merchandising, a gente está falando exatamente de uma questão associada ao ato de fazer negócio. Na prática, um conjunto de atividades cujo objetivo é garantir o máximo destaque a um produto disponível no mercado e dando com isso resultados específicos e financeiros dentro do ambiente de marketing. Esse é o ponto fundamental. Agora, existe muita conversa e confusão entre algumas pessoas sobre merchandising ser alguma ação de mídia eletrônica, como televisão, rádio e algumas outras coisas, inclusive ações culturais, como eventos e teatro, ou merchandising ser uma coisa específica de ponto de venda, ou seja, de um comércio físico. Pois é. Então, acho que esse é um assunto bacana para a gente tratar, mas trata-se merchandising sobre mídia eletrônica de uma forma muito específica. Isso, inclusive, faz parte de tabela de preço de veículos de televisão, de rádio, mas a gente não vai comentar isso nesse encontro, nessa aula. A gente vai falar especificamente de merchandising do ponto de vista de ponto de venda físico. Então, na mídia eletrônica, merchandising, ele é o product placement, é a aparição de produtos dentro de uma programação fora dos breaks comerciais. Enquanto que, quando a gente entra na questão do ponto de venda, é toda a estruturação e comercialização de produto. Vamos lá, vamos em frente em relação a isso. Algumas considerações sobre ponto de venda físico, né? E como isso afeta a questão do merchandising. Para pensar no processo de comercialização, a gente não pode achar que o que está sendo exposto, iluminado, decorado, apresentado, é uma questão casuística ou apenas de bom gosto. No fundo, isso tudo tem a ver com a estrutura e o resultado esperado dentro desse processo. Então, a gente leva em consideração tipo e densidade de vendedores e atendimento que vai ter no ponto de venda, toda a densidade de mercadorias, para isso não estar em excesso e também não estar com escassez de mercadoria, toda a relação do ponto de vista de instalação e layout do ponto de venda, como as pessoas entram, circulam, como elas acessam, como elas pegam, se é autosserviço, autoseleção, como isso vai funcionar, a densidades ou as densidades sensoriais do ponto de vista de aplicação de cores e outros fatores, e principalmente, ela está até pensando aqui em densidades sensoriais, envolve o visual, envolve o olfativo, envolve o tátil, envolve toda a percepção sinestésica e os fatores visuais, que é fundamental nesse processo. Olhando tudo isso, a gente chega para um conceito que a gente chama aqui de DTD. O DTD, na verdade, é todo o dispositivo de tomada de decisão na mente do cliente. Esse DTD, ele é exatamente o meio que você vai fazer com que o cliente perceba, olhe e entenda o grau de importância que um produto tem, né, na relação de decisão de compra. Um produto pode estar na prateleira ou ele pode estar em um destaque especial, com uma precificação especial, tornando muito diferente toda a relação
de aquisição do produto. Então, esse dispositivo de tomada de decisão, ele vai estar intimamente relacionado com as questões de apresentar no ponto de venda impulsos na mente do cliente para que torne mais rentável todas as operações comerciais. Quando a gente fala de operações rentáveis, a gente está falando na relação de velocidade da venda. Então, a velocidade da venda é fundamental para que você tenha uma margem superior em todo o teu processo de rentabilização do teu estoque. Esse é o ponto fundamental aqui quando a gente trata de merchandising. Então, veja que não é só uma questão decorativa, não é só uma questão de exposição, mas é uma questão de transformação de todo o processo em conversão, em vendas. Então, merchandising facilita todo o processo de exposição, facilita a compra dos produtos, garante máxima comunicação no ponto de venda e permite giro do estoque. São pontos fundamentais. É fundamental que entenda que também a questão do estoque é fácil de imaginar que se você tem produtos em estoque, você tem produtos com seu dinheiro parado na prateleira. Então, quanto antes você faz a venda, mais rápido você retorna isso em ganho financeiro. É lógico, uma venda bem realizada, um mínimo de desconto, com uma margem boa, numa velocidade rápida, rentabiliza toda a sua operação. Merchandising tem a ver com criatividade, com originalidade e com funcionalidade. Então, dá para perceber o processo criativo chamando a atenção do cliente, a questão da funcionalidade fazendo com que toda a operação funcione normal, sem grandes entraves, e, fundamentalmente, que a originalidade é você criar um processo de diferenciação e vantagem competitiva dentro desse processo de comercialização. Quando a gente está falando de merchandising, a gente está falando de fazer as coisas simples e interessantes, né? Foco na simplicidade e na operação, criar uma imagem dominante da comunicação da tua marca, do teu brand, reduzir interferência visual no foco do que você está vendendo, trabalhar com cores diferenciadas para que promova uma percepção rápida, destacar marca e produto, criar toda uma comunicação de fácil leitura, ser extremamente objetivo em relação à comunicação no ponto de venda e ter os olhos do consumidor para o local de compra. Então, utilize lugares focais, planeje todo o teu ponto de venda e entenda como que o consumidor vai perceber isso. Se possível, faça pesquisas focais, pesquisas qualitativas com o teu consumidor para ter a interpretação dele em relação ao seu ponto de venda. Todo esse processo, e como eu tinha falado de fatores visuais, ele é detalhadamente planejado. É importante que a gente entenda que não dá para se criar uma coisa casuística. Quando nós estamos falando, basicamente, em relação a toda a questão de como se trata a programação visual de um Subway em relação a um Burger King ou uma lanchonete de serviços mistos como Girafas, que tem sanduíches e tem refeições executivas, enquanto que o Subway ele é muito mais voltado para sanduíches preparado aos olhos do consumidor e com uma pegada talvez um pouco mais natural. Então você vai perceber que a aplicação de cores, distribuição, fundo, toda a parte de revestimento, decoração e iluminação das lojas muda muito. E isso tem a ver com a aplicação e posicionamento da empresa e com relação às cores que são escolhidas. Quando você vai para serviços bancários, o Banco do Brasil trabalha com azul e amarelo. Quando você vai para cores mais quentes, como o Itaú, que trabalha com uma composição de azul e um alaranjado, quase puxando para o vermelho, ou um Santander e Bradesco, que usa intensamente o branco e o vermelho, ou uma Caixa, que você vai ter uma aplicação muito mais suave, muito mais discreta de cores quentes e muito mais força em cores suaves, neutras, como azul e cinza claro dentro das agências. Percebe-se que o foco na prestação de serviço, na conversão, na interpretação do consumidor em relação ao que é ofertado é fundamentalmente casado com a aplicação das cores. Essa aplicação das cores está intimamente relacionada com a psicodinâmica das cores dentro do cérebro.
Essa não é aula específica para falar disso, vou tratar desse assunto com vocês depois, mas só para vocês terem ideia que comprimento de onda e frequência de onda afeta a percepção, a agilidade e até o estresse mental com relação a essas cores. E o estresse não tem nada a ver com tensão nervosa, mas ocupação do cérebro em relação ao que ele está vendo. Natural que você perceba que quando a gente está falando de cores intensas, de comprimento de onda mais elevado e uma frequência menor, mais intensa, isso você vai ter uma característica do comprimento de onda mais impactante no nosso cérebro. Essas ondas eletromagnéticas, elas entram por todo um processo de interpretação que trabalha toda uma linguagem, uma neurolinguística dentro da nossa cabeça para impulsões e também para tomadas de decisão em algumas situações muito mais emocionais do que racionais. Vamos depois falar um pouquinho mais sobre isso em um outro momento. Então, quando você vai e encontra, se defronta com, por exemplo, lojas que são relacionadas a comidas e pratos de origem marinha ou peixes e outros frutos do mar, você vai perceber que as lojas têm que ter uma capacidade de passar que o produto é fresco, que o produto é artesanal, que o produto é preparado na hora, e é o oposto de um processo quando você vai no Burger King, em que você tem uma intensidade muito mais agressiva que, por exemplo, uma loja que vende camarões. E, por outro lado, né, você vai ter que ter uma certa agressividade na comunicação de um Subway, que apesar de ser mais suave que o Burger King, numa interpretação, vamos lá, nutricional, ele ainda tem muita necessidade da pessoa comprar isso também por impulso. Também tem relação, em todos esses lugares, todos os pontos de venda, as questões de iluminação e também com relação ao ciclo de pedido e público-alvo que você vai atingir. A iluminação, ela tem uma capacidade de dar ou maior ou menor contraste e definição do produto que está sendo vendido lá. A composição de uma intensa iluminação com cores quentes nem sempre favorece. Então, muitas situações você precisa ter cuidado na escolha do tipo de iluminação, do ciclo de pedido, e o ciclo de pedido a gente vai entender a demora que tem entre o cliente ser atendido e ele sair da loja já com a compra realizada. Então, uma diferença muito grande você entrar num Burger King em que você faz um pedido, é chamado, pega seu produto e vai embora, ou ainda entrar numa concessionária de veículo e ficar por 2 horas escolhendo um veículo, escolhendo opcionais, fazendo um financiamento em que você não pode ter um nível de intensidade tão grande, porque o desgaste também será proporcional. Olhando um pouco isso mais profundamente, a gente tem que entender que a gente tem que expor tudo isso, a gente tem que comunicar o mercado com tudo isso e fazer com que as pessoas tenham essa possibilidade de ser atingido pelo que você está oferecendo dentro da loja. Dentro dessa perspectiva, uma pesquisa realizada com o Supermarket Buying Study, a gente tem que o nível de conversão com clientes que chegaram à loja sem uma propaganda e sem um display, sem alguma ativação dentro da própria loja, é absurdamente menor do que uma campanha de comunicação em massa ou comunicação dirigida por mídias sociais com reforço dentro da loja, com displays que vão ativar a lembrança do produto e da marca. Nesse caso, a gente tem um display aqui que é uma peça de merchandising que está ativando a comunicação tanto para o Kit Kat quanto para os chocolates Batom, que estão ali do lado, né, lado a lado, competindo ali pela escolha do consumidor. Supondo, inclusive, que esse consumidor já foi atingido por diversas campanhas em relação a esse produto. Nessa mesma sequência, a gente vai para a questão associada de que toda a comunicação no ponto de venda ela vai ser feita de uma forma que, em algumas situações, esses displays serão temporários, campanhas esporádicas, até para que aquilo não fique não vira num lugar comum, campanhas permanentes. Então, olhando um pouco do que é hoje
uma loja do Burger King, você tem peças de merchandise com relação aos produtos, com relação ao que ele vende e campanhas promocionais que são, aí sim, temporárias, com o que está sendo divulgado naquele momento. E também campanhas cíclicas, que é o caso, por exemplo, de Natal, Páscoa, Dia dos Namorados e outras datas do calendário de eventos que a gente tem no ambiente comercial. Pois é, dentro do composto promocional, merchandising entra isso de forma muito emblemática. E o mundo mudou. Né? Então, assim, o mundo mudou, mas o marketing, o comportamento do consumidor, as ferramentas, elas não mudaram. Mudou a tecnologia e a apropriação e condição de oferta. Então, quando você pega uma loja como Casas Bahia, e quando você pega a origem dela como Casa Bahia, você vai perceber que todo o dimensionamento de loja, exposição, iluminação, localização evoluiu. Evoluiu com a capacidade financeira de atingimento, localidades e toda a tomada de decisão com relação ao marketing dela. Essa perspectiva não aconteceu só com o Casas Bahia, então uma evolução muito grande, e isso se espalha, quando a gente fala de merchandising, se espalha em relação à comunicação do ponto de venda, à operacionalização e ferramentas muito pertinentes de promoção de vendas, que também vai ter uma aula própria para isso, depois para vocês darem uma olhadinha e acompanharem técnicas de promoção de vendas, a questão de legislação e como aplicar isso dentro do ponto de venda e também no ambiente online. Essas perspectivas, então, nos levam aí à percepção um pouco mais ampla, mais organizada, em relação a como as lojas contextualizam isso e como elas organizam isso de uma forma muito pragmática. Né? Então, a questão da iluminação, aqui você vê que existe iluminação indireta, iluminação direta, você vai perceber que existe exposição de produto. Aqui nessa loja você tem uma densidade de produtos muito diminuída por conta do senso de escassez e de exclusividade que essa loja tem que entregar em função do público-alvo e talvez do posicionamento de precificação dela. Essa é uma relação importante e como isso tem que acontecer, às vezes associado a ações promocionais de venda. Aqui a gente tem uma campanha de um detergente para lavagem de roupa, em que ela faz uma aposta que esse produto é melhor do que outros 4 produtos condicionados, sejam alvejantes, tira-mancha, amaciante ou o próprio detergente. Essa é uma forma de exposição de produto e uma forma de chamada de atenção, é uma campanha promocional de vendas e uma campanha de merchandising dentro do ponto de venda. O que a gente tem de um problema, e essa foto foi tirada exatamente por isso, é que enquanto ele compara com as marcas mais baratas, você tem alguns invasores no local aqui. Então, essa marca, por exemplo, tem produtos concorrentes que estão competindo dentro da própria prateleira. Esse é um problema mais grave, né, do ponto de vista de gestão do ponto de venda. Então, no caso, o fabricante desse detergente não tem culpa de ter tido esse problema, porque isso é uma questão de quem colocou lá dentro do ponto de venda, que é um distribuidor, e naturalmente que você tem coisas que acontecem, como, por exemplo, ter uma marca invasora aqui deixada às vezes por um próprio cliente, né, que passa lá e deixa. Então isso tem que ser constantemente olhado. Quando a gente fala então de merchandising, a gente está falando exatamente de um cuidado sistêmico de todo o processo que vai ocorrer dentro do ponto de venda. Esses são fundamentos essenciais. Aqui a gente tem uma exposição promocional, aqui vem um outro ponto, um outro cuidado a ser tomado. Aqui a gente tem uma exposição promocional que vende uma marca que não é de baixo custo, então essa marca aqui é uma marca que não está relacionada a marcas de entrada, marcas de low cost, é uma marca intermediária para cara, né, uma marca quase top, e ela se associa nessa exposição promocional a elementos que nem sempre estão conectados ao tipo de público que vai estar adquirindo a marca. Ou seja, uma bacia com roupa, uma bacia plástica com roupas, um tanquinho e um varal, né, com panos brancos pendurados. Evidentemente que fica a questão, né, assim, qual era o objetivo de quem montou essa exposição promocional dentro de um grande supermercado e quem eles estavam querendo atingir.
Isso tudo tem que ser planificado conforme a estratégia de posicionamento da marca em relação ao público e região e competidores que estão enfrentando. Merchandising vai além. Nesse caso, a gente tem também uma exposição de produto, um empilhamento de produto, com aplicação de papel de forração ou lonas de forração, para destacar e colocar esse produto mais alto e descolado do chão, já que nesse caso se trata de ração, né, e essa ração ela tem o aspecto alimentício de animais, e isso acontece também nessa exposição de ponta de gôndola, em que também é colocado um papel de forração para destacar e chamar a atenção de produtos que estão expostos. A gente tem aqui a saudosa Livraria Cultura. Isso é uma loja intensamente trabalhada em termos de merchandising, com muita exposição de livros, muitas áreas de integração com eventos, cultura, promovendo de uma forma bastante sistemática o que eles vendem dentro da loja. Aqui a gente tem uma loja de vestuário em um layout de carrossel. Essa loja de vestuário ela tem uma iluminação neutra, né? Então a gente tem uma questão de iluminação aqui não tão intensa, não tão bem dirigida, apesar de que a gente percebe em alguns nichos exposição de produto com iluminação mais dirigida. Essa loja ela tem aspectos de circulação em sistema de carrossel, ou seja, ela tem um centro de atendimento, caixa no centro da loja, e os produtos e os departamentos são colocados em torno. Essa é uma forma de forçar a circulação do cliente para ele chegar em diferentes pontos também. Aqui a gente tem uma exposição de pães de uma padaria com uma intensidade de iluminação mais quente, para dar aquela ideia de frescor, de saída do forno, de ser atraente para a alimentação, e isso é muito bom. E essa exposição ela torna muito mais sensorial, pelo aspecto olfativo, inclusive, além do visual. Em algumas lojas a gente tem sérios problemas de iluminação. Essa loja aqui a gente percebe isso nitidamente. Então a iluminação é muito elevada, então eles são obrigados a colocar iluminações dirigidas nas prateleiras, e essa loja ela tem um pé direito muito elevado, fazendo com que algumas áreas de comunicação de marca sequer sejam percebidas pelos clientes. No fundo, há uma necessidade de um cuidado muito grande na aquisição desses espaços na loja para saber se vale a pena ou não vale a pena comunicar a marca. Nesse caso, chama-se a atenção que existe uma área, e tem uma coisa muito interessante para comentar sobre isso, né? Existe uma área em que se comunica o produto e logo abaixo você tem uma exposição promocional do próprio produto, né, fazendo um casamento entre a comunicação da marca e o próprio lugar onde você acessa o produto. Uma curiosidade em lojas que têm um pé direito muito alto, ou seja, a diferença da altura do teto com relação ao piso, é que também são lojas que são eminentemente com muito comprimento, muita largura. Elas são lojas extremamente largas. E isso faz com que a visão de uma pessoa que está de longe seja facilitada na relação de linha do horizonte para esses materiais que são expostos em altura elevada. Só tem que ter cuidado, né? Nesse caso do que está sendo citado aqui do Açúcar União, é muito diferente em relação ao que está sendo demonstrado nesse caso, em que quem visualiza isso está já no caixa, então é muito mais difícil de enxergar. Merchandising passa por tudo. Então, quando a gente pensa em aspectos de exposição e promoção de vários tipos de serviço, a gente se depara, por exemplo, com um posto de gasolina que é completamente adaptado a uma arquitetura local. Esse posto de gasolina se encontra numa cidade turística da Bahia, chamada Lençóis, e isso mostra o cuidado e toda a atratividade para um abastecimento num caso desse. Isso também é importante. Do ponto de vista de efetivação, então, de merchandising, ficam algumas regrinhas. Primeiro, né, eu acho que é o ponto fundamental, a gente entender que merchandising não é uma coisa única, não é alguma coisa do tipo expor o produto ou chamar a atenção apenas. Tem vários elementos. As questões de toda a organização, de uma forma sistematizada, de uma forma organizada, permitindo que o cliente perceba que exista
o produto, que ele perceba que o produto está sendo bem vendido, que a gente tenha impulsores desse produto, funciona muito bem. Então, primeiro ponto, visão do produto. O produto não pode estar escondido. Voltando um pouquinho, dando um passinho atrás, a gente pode perceber, e essa é uma característica também muito marcante, que os produtos que ficam localizados na parte de baixo das prateleiras, em supermercados principalmente, ou na parte mais elevada das prateleiras, vão ter um problema de visualização maior, considerando que as pessoas vão ter uma altura de visualização média bem específica e bem dirigida do ponto de vista de olhar uma faixa de leitura mais central. Então, essa faixa de leitura mais central, ela vai estar dentro dessa faixa de 1,50 m a 1,70 m. E isso faz com que a gente tenha sérios problemas para movimentar mercadorias que são emprateleiradas na parte inferior ou na parte superior. Aí vem uma gestão do gerente da loja, ou então até dos próprios fabricantes, em termos de competição, de melhor posicionamento na prateleira e principalmente entender o que está mais parado no estoque ou o que está em movimento em relação a isso. Tá? Então, visão de produto é muito importante. Outra questão que a gente tem aqui objetiva é a questão de confusão de produtos. Né? Então, a ideia de visualização é importante, mas não dá para ser uma coisa desse tipo aqui, em que você vai ter uma quantidade absurda de produtos que confunde a visualização do consumidor, em vez de ajudar, atrapalha. Os impulsores são fundamentais. Aqui a gente entra com questão de promoção de vendas, seja por questão originada em degustação de produto ou desconto em relação a produto também, que pode ajudar muito nessa questão. Então, promoções, eles são impulsores. Outros tipos de impulsores é quando você ativa compras, ou seja, você emprateleira o produto, ou seja, deixa o produto emprateleirado atrás e você tira alguns produtos como se o cliente já tivesse comprado alguma coisa. Vitrine é fundamental e o cuidado, a identidade com o público-alvo, a capacidade de dar direcionamento a campanhas de produtos que você está fazendo é muito importante. Diversas franquias, como o Boticário, como Coach, como Farm, como a Lily Blanc, você tem um trabalho de vitrinismo muito bom, muito bem feito. Então, isso é fundamental. A questão da limpeza também é fundamental. A limpeza tem muito a ver com certos ambientes, seja em relação a alimentos, seja em relação a fármacos, em relação à moda íntima, por exemplo, em que a pessoa tem que ter a percepção de que ele está no lugar, que ele vai ter credibilidade e confiança para fazer a aquisição dos produtos que ele está adquirindo. Outro ponto, e já falamos bastante sobre isso, é a exposição. Então, o uso de materiais de display, né? Então a gente tem display aqui numa farmácia, o display de chocolates, display de cafés, e tudo isso vai fomentando e melhorando a perspectiva de consumo e venda. E sim, gente, isso faz muita diferença. O ato de colocar um display desses dentro de um supermercado pode modificar o consumo em até 300% dentro de uma campanha específica. Esse é um ponto muito importante. Toda a comunicação e sinalização no ponto de venda é fundamental. Então, isso aqui ajuda muito. E essa perspectiva, né, com relação a papéis de forração, a questão de ofertas, isso tudo vai contribuir para o processo de aceleração das vendas. Merchandising é uma coisa antiga. Merchandising é uma coisa que, a rigor, vem dos primórdios da comercialização. Então, a gente pode voltar aí a 3.000, 4.000 anos de história, em termos de feiras, em termos de exposição de produto. A gente pode voltar nos fenícios, nos assírios, nos babilônicos, a gente pode voltar nos egípcios, que já comercializavam expondo o produto e tendo toda uma abordagem sistemática em relação a isso. Mas ela começou a ser estudada do ponto de vista de iluminação, do ponto de vista de aplicação de cores,
de comunicação de uma forma mais efetiva foi após os anos 20, e principalmente com a abertura da disciplina de marketing nos cursos norte-americanos de administração e também nos de economia, está promovendo exatamente essa relação de ativar demanda dentro do ponto de venda. Então, não é que não seja a mesma coisa do que era feito antigamente, do que é feito agora, mas o aprimoramento veio com o tempo. Aproveitem as referências, façam pesquisa, melhore o seu resultado de vendas e consiga mais resultados com isso. Meu nome é Mauro Castro, sou professor do CEUB, sou idealizador do Treco da Gestão, sigam lá nas mídias sociais e no YouTube também, e fundador da Aldeia. Agradeço muito a participação de vocês. Obrigado por tudo.